a mais um episódio do podcast Relacionando. E esse é o segundo episódio, hein? Eu sou Simone Guimarães, psicanalista e especialista em relacionamentos. Eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico, especialista em relacionamentos também da TCC. Somos um casal que casou profissionalmente também e trazemos para vocês aqui no nosso podcast um pouquinho do nosso método Relacionando. Sim, que é o método mais eficaz para você aprender a maneira de você aprender a se relacionar de uma maneira saudável. Isso aí. Gente, temos muitas perguntas aqui para falar no episódio de hoje. Nós selecionamos algumas, né? As mais pedidas, as mais legais, a que a gente achou mais polêmicas. a que a gente achou que vocês iam gostar mais. E assim, vou começar trazendo um tema de uma pergunta que fizeram. Inclusive, mais de uma pessoa trouxe esse tema, pediu na caixinha, né? Pediu pra gente, que é relacionamento pós a chegada dos filhos. E agora a gente tem mais propriedade ainda para falar desse assunto, né? A gente já tinha propriedade teórica, agora a gente tem propriedade prática também. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. As pessoas perguntaram muito pra gente como que fica a questão do relacionamento após a chegada dos filhos, como administrar, como fica a vida sexual. Aí tem uma pergunta bem interessante que é: filhos unem ou afastam o casal? Acho que tem bastante coisa aí pra gente falar a respeito, né? Tem. Bom, começando, né? Os filhos afastam ou unem o casal, né? Eu acho que os filhos, eles vêm, muitas vezes, trazer aquilo que tem de melhor e de pior numa relação, porque eles colocam o relacionamento em alta pressão. Então, aquilo que a gente não tava, não precisava lidar muitas vezes, né? Que é com a privação de sono, que é com a privação de tempo. Os filhos, eles vêm e não tem como. A gente precisa administrar, eles demandam muito do casal, né? Do pai, da mãe, enfim. Então, é muito importante que o casal ele converse muito a respeito disso para saber administrar isso. Então, às vezes as pessoas falam assim, o filho acaba com o relacionamento? Porque tem uma pesquisa, né, amor, que fala que uma grande parte aí não é uma grande parte, né? Mas se eu não me engano, é um quinto. Uma parte dos casais se separam até 1 ano após o nascimento dos filhos, né? E as pessoas ficam associando, então é por conta dos filhos em si. E não é por conta do filho em si que os casais se separam, né? É por conta de estar numa situação de alta pressão em que o casal é obrigado a lidar com muitas privações. Principalmente no puerpério, são inúmeras privações, principalmente para a mulher, né? Que o casal tem que lidar, tem que saber administrar, e se não souber, um acaba descontando no outro, o relacionamento acaba ficando desgastado, enfim, tem uma série de coisas. Então, o relacionamento, no meu ponto de vista, que ele já tem uma estrutura bacana, que já tem diálogo, que tem o hábito de terem alinhamentos constantes, né? Que é um hábito importante no relacionamento. Quando vem os filhos, né? Esse hábito ele continua, então o casal continua se alinhando, continua parando as arestas. Agora, aquele casal que não está acostumado a conversar, que não consegue lidar com situação de alta pressão sem brigar, sem descontar um no outro, esse casal é aquele que acaba desgastando com a chegada dos filhos. Então, eu vejo que os filhos podem sim unir e muito o casal, mas tudo depende da forma como o casal lida com a chegada, né, do novo membro da família. Sim, a gente são 2 pontos aí, que é desenvolvimento de novas habilidades em como lidar. Sim. E o segundo ponto é aprender a como lidar com questões ali de estresse no dia a dia, né? Com a nova chegada da criança e tal. Gente, só lembrando uma coisa, quando a gente fala o casal, né? Que a gente fala, né? A pessoa, o casal, a gente está incluindo qualquer cuidador, né? Porque Sim. a gente tem questão de adoção, né? Sim, então, 2 pais, 2 mães. Isso, a gente fala o casal, mas eu quero que todo mundo entenda que é de uma maneira global, né, amor? Sim, sim. E assim, é bem importante que sejam feitos esses alinhamentos, né? E que, obviamente, gente, no primeiro mês, principalmente, segundo mês, eu falo que, assim, a mulher no puerpério tá tentando sobreviver, basicamente, né? Cada uma tem sua experiência, né? Mas eu falo que no meu puerpério eu só tentava sobreviver, era realmente isso, porque foi muito difícil, muito desafiador. Então, óbvio que o casal não vai, o foco não é o casal naquele momento, né? Mas
No meio desse furacão, é importante que vá existindo o carinho, o respeito, o revezamento, a empatia, né? Sim. Entender que, assim, o homem não tá ali para ajudar a mulher, ele tá ali para partilhar da responsabilidade paterna dele, né? Isso vale pro homem, ou vale pro, enfim, para a outra pessoa que estiver compartilhando os cuidados com aquela criança. E eu tenho uma pergunta aqui que já é perfeita, já casando Uhum. com o nosso tema de hoje. Marido que trabalha de manhã não deve acordar na madrugada para dar uma força para a mãe? Hum, Começando esse força pra mãe, né, gente? Parece que força pra mãe é assim, né? Vou dar uma ajudinha aqui. Não, não é sobre dar uma força pra mãe, é sobre partilhar a responsabilidade paterna, né, sim, com a criança, né? Começando por aí. sim. Eu costumo dizer assim, a gente precisa analisar a frase e moldar o conteúdo gramatical da frase. Eu sei, eu tô parecendo o professor Pasquales aqui, mas vocês vão entender. Que é o seguinte, o marido que trabalha de manhã não deve acordar na madrugada para dar uma força pro relacionamento? Acho que se a gente moldar essa mãe para o relacionamento, você vai começar a entender que, peraí, não é uma questão dele me ajudar ou ele dar uma força, é questão dele ter uma obrigação com a relação que é dos dois. Com a relação e com a criança, né? Sim, Principalmente naquele momento, né? Então, respondendo, sim, o pai deve sim acordar de madrugada, deve sim fazer esse revezamento com a mãe, até porque não adianta, né, o pai ele ficar dormindo e a mãe acordar, a mãe ficar estressada, passar o dia super cansada. E assim, gente, lógico, tem que ser feito de uma forma que os dois consigam ficar bem no dia seguinte, minimamente bem, né? Mas não adianta, porque a criança, ela é muito reflexo, principalmente do estado emocional daquela mãe. E quando aquela mãe tá se sentindo muito sobrecarregada, muito cansada, aquilo vai refletir na criança, inevitavelmente, e vai refletir no casal, né? Aí, assim, começa a acontecer uma situação que é, a mulher muitas vezes começa a se ressentir de não estar tendo ali o suporte necessário do parceiro, da parceira, começa a se ressentir de não estar tendo ali aquele revezamento de uma forma mais justa. E ela começa a ficar estressada, não só com a situação da maternidade, mas com a situação do relacionamento mesmo. Ela começa a ficar insatisfeita com o relacionamento. Geralmente, o estresse começa aí, tá? Começa nesse puerpério, é, quando você percebe que assim, sua vida mudou do avesso e nada mais vai ser como antes, e você precisa realmente que vocês sejam um time naquele momento. O casal precisa ser um time. sim. Então, Não, sim, os filhos sim, podem unir o casal. sim. Deve, né, na verdade, Deve. porque é a concepção, né?